é consenso, não só consenso teórico, mas consenso operacional, que a socioeconomia global ela é fundamentada no conhecimento, como imperativo motor do desenvolvimento. Ao longo de 30 anos, o MCTI teve uma trajetória bem-sucedida, como já foi mostrado pela minha antecessora. Descontinuidade nos processos, na operacionalização e na intensificação dos investimentos no setor de ciência, tecnologia e inovação implicará em atraso perigoso para o país, muitas vezes irrecuperável nessa área. O Brasil aplica aproximadamente 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Investimento ainda reduzido para um país entre as 10 economias do planeta. A União Europeia decidiu que chegará a 3% em 2020. A China emprega cerca de 2,05%, 2,1%, e acaba de informar que vai aumentar a percentagem para 3% até 2020. A Coreia investe cerca de 4% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Eu vou dar alguns exemplos, com um pouco mais de detalhe do que foi mencionado pela professora Helena Nader, sobre o papel da ciência e tecnologia na inovação do nosso país. No agronegócio, a soja brasileira é 4 vezes mais produtiva hoje. Os avanços foram resultados do trabalho da Embrapa, mas a base da Embrapa tem suas origens em instituições tão antigas quanto a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, fundada em 1901, e o Instituto Agronômico de Campinas, de 1887. O petróleo, a tecnologia de exploração em águas profundas, desenvolvida pela Petrobras ao longo de décadas, é resultado da formação de pessoal qualificado e pesquisas de universidades brasileiras em engenharia química e mecânica, física e matemática. O concreto armado, o Brasil foi construído em concreto graças às pesquisas desenvolvidas na antiga Escola Politécnica de São Paulo, fundada em 1899 e hoje incorporada à USP. A aviação, as tecnologias criadas pela Embraer e que lhe garantiram uma fatia no mercado internacional de aeronaves derivam, em boa parte, da formação de pessoal qualificado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, conhecido como ITA. A matemática, a excelência brasileira, reconhecida uma vez mais quando o Arthur Ávila recentemente recebeu a medalha Fields, que é o Prêmio Nobel da Matemática, um produto de pesquisas da formação de pessoal também do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Na área de engenharia, a Embraco é a maior fabricante de compressores do mundo. Foi adquirida por uma empresa internacional, mas suas origens estão na engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Ou seja, só alguns exemplos, poderia aqui falar de vários outros, da importância da ciência e tecnologia na soberania do país hoje. Nós entendemos a premente e saudável necessidade da redução no número de ministérios. Medidas de ajuste fiscais e econômicos, entre outras, são realmente necessárias. Contudo, não são suficientes como fundamento para o crescimento sustentável ao longo do tempo. Em períodos de crise, sabemos que países desenvolvidos e em desenvolvimento têm aumentado os investimentos em ciência, tecnologia e inovação como opção viável para a solução dos problemas. Corte de recursos recentes no MCTI e a atual fusão dos ministérios MCTI e Ministério das Comunicações estão causando sérios danos à imagem do Brasil no exterior e prejudicando tanto pesquisa como a formação dos futuros pesquisadores, sinalizando, assim, a redução da importância da ciência, tecnologia e inovação em nosso país. É evidente a diferença de procedimentos na missão e objetivos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações.
Ao ministro do Ciência, Tecnologia e Inovação é demandado um contínuo e intenso diálogo com a comunidade científica e empresarial voltada para a área de pesquisa e inovação, sendo requerido uma sensibilidade quanto aos valores da ciência, uma compreensão de importância da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento nacional, com perspectivas a curto, médio e longo prazo. O MCTI possui uma agenda de projetos e forma de análise apropriado às atividades de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, o MCTI coordena institutos nacionais de ciência e tecnologia voltado para temas de alto interesse social e econômico do país, para os diferentes setores de produção e regiões. Em contraste, o Ministério das Comunicações possui relação mais específica com rádio, televisão, correios e telégrafos. Os processos e métodos de avaliação crítica e operacionalização são necessariamente distintos. Não existe futuro próspero para a nação com reduzido e descontinuado investimento em ciência, tecnologia e inovação. O impacto a longo prazo da ciência, tecnologia e inovação requer operacionalização hoje. Isso é fundamental que nós possamos entender. Com base nas evidências apresentadas, a Academia Brasileira de Ciências não recomenda a fusão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações.